As Forças Armadas publicaram uma nota direcionada às instituições nacionais e ao povo brasileiro sobre as manifestações que se opõem à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. O documento, assinado pelos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, as instituições dizem que atos não são criminosos e reafirmam seu compromisso com a democracia e seus instrumentos legais para a resolução de quaisquer problemas e controvérsias. No texto, os chefes das Forças Armadas condenaram eventuais excessos cometidos em manifestações, bem como também criticaram eventuais restrições de direitos por parte de agentes públicos e as ações que alimentem a desarmonia na sociedade. As manifestações na porta de quartéis chegam ao 12º dia. Na capital federal, os manifestantes seguem acampados em frente ao comando do Exército no setor militar urbano. Aqui em São Paulo, o grupo também continua em vigília em frente ao comando militar do Sudeste, na zona sul da capital paulista. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ampliou a decisão a respeito da desobstrução das ocupações e manifestações por todo o território brasileiro, em trechos urbanos ou em rodovias. Eu vou lançar agora a nossa enquete. O tema da nossa enquete, nós vamos tratar sobre um assunto um pouco mais adiante, ainda aqui no 3 em 1. Eu quero saber de você o seguinte: você acha que o novo governo merece ter o direito de ficar livre para poder gastar? Sim ou não? 96,1% está respondendo que não, que o governo não teria esse direito de ficar livre para gastar o quanto quiser, e agora 4,21% está dizendo que sim. Quase 300 participantes. Corre lá no site da PAN, vota, participa. Ao longo do programa eu trago aqui o resultado parcial. Deixa eu dar meu boa tarde aqui ao nosso time. Rodrigo Constantino, hoje Piperno de volta, Serrão. Consta, eu vou começar por você hoje, buscando entender um pouco, porque eu vi repercussões positivas de gente gostando dessa nota das Forças Armadas, mas também muitas pessoas insatisfeitas, buscando até um tom um pouco mais elevado. Qual que é a sua avaliação? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu acho que a gente tem que ver o conjunto da obra, né? Eu entendo o desespero de muito brasileiro, eu compartilho da apreensão, de tudo que aconteceu e vem acontecendo com o nosso país, e desses que depositam a esperança nas Forças Armadas. Aliás, parênteses, hoje é o dia do veterano aqui nos Estados Unidos, e eu aproveito para homenagear todo homem e mulher fardados que são os responsáveis pela manutenção das liberdades e que enfrentam os inimigos para garantir essa liberdade ao povo, né? Então, eu acho que estão depositando uma expectativa, uma esperança numa bala de prata, alguma coisa assim. Mas vamos analisar, passo a passo, o relatório do Ministério da Defesa, a reação distorcida da imprensa, a nota que coloca os pingos nos is e depois, no dia seguinte, essa nova nota. Quando a gente avalia esse filme e não uma fotografia, me parece, Paulo, que as Forças Armadas estão dando um recado muito claro. Estão dizendo, olha, houve uma operação, um processo eleitoral opaco, sem transparência, em que o TSE impediu acessos importantes aos militares. A imprensa foi lá e falou, disse que não teve fraude. Aí eles olharam a distorção típica da imprensa e colocaram os pingos nos is. Não. Nós dissemos que não dá para saber se teve fraude ou não, que é bem possível que possa ter algum software malicioso, alguma coisa assim, porque nos usurparam a possibilidade, o acesso de realmente investigar. E nós queremos uma investigação urgente, uma comissão, uma investigação urgente. Queremos acesso ao código-fonte, tudo isso. Aí o Alexandre de Moraes vai lá e diz assim, assunto encerrado, esse assunto já se encerrou há muito tempo. Aí no dia seguinte vem essa nota. Olha, as manifestações populares, aliás, pacíficas, né? Impressionante como isso é diferente das manifestações de esquerda. São legítimas. E o Congresso, tem um parágrafo muito claro na nota, o Congresso é o grande responsável por atender esse pedido da população e fazer alguma coisa a respeito, porque nós, Forças Armadas, vamos sempre estar ao lado da Constituição, da liberdade do povo brasileiro. E jogou a bola para ver se o Rodrigo Pacheco desperta, né? Porque ele está que nem um urso polar há 3 meses hibernando, para ver se ele desperta e se mexe. Mas, na minha leitura, Paulo, os recados vêm sendo dados. E o Alexandre de Moraes escolheu até hoje ignorar e fingir que vive em Alexandria, né? O Congresso, como disse o deputado Paulo Eduardo Martins, e nosso colega aqui, precisa decidir. Ele respeita a Constituição de 88,
ou ele respeita a nova Constituição alexandrina. Uma coisa ou outra. E as Forças Armadas estão esperando a resposta. Serrão, hoje é sexta-feira, dia 11 de novembro de 2022, e na segunda nós teremos uma emenda de feriado e o feriado da Proclamação da República nesta próxima terça-feira, dia 15. E vários grupos políticos estão se organizando justamente para convocar manifestações para contestar essas medidas de Alexandre de Moraes, para mostrar sua insatisfação com a eleição de Lula. E nós separamos aqui um trecho de um dos movimentos, inclusive encabeçado pelo Tomé Abduch, que eu acredito que muitos aqui da nossa audiência conhecem, ele que é deputado estadual, foi deputado, aliás, foi não, será deputado agora, foi eleito nesta eleição. Tem um vídeo que está circulando muito nas redes sociais, justamente convocando essas pessoas para mostrarem a sua indignação no dia 15 de novembro. E a gente vai exibir esse vídeo aqui agora. Olá pessoal, eu sou o Tomé do Movimento nas Ruas e eu faço aqui um chamado à nação brasileira para que no próximo dia 15 estejamos juntos em Brasília, na Praça dos Três Poderes, manifestando a nossa indignação pela liberdade de expressão. E essa manifestação ela é resguardada por nossa Constituição e embasada pela Carta do dia 11 de novembro de 2022, que foi assinada pelo Almirante Garnier, comandante da Marinha do Brasil, General Freire, comandante do Exército do Brasil, e pelo Tenente Almeida Batista, comandante da Aeronáutica do Brasil. Essa carta, ela diz de maneira muito clara que nós temos a garantia da livre manifestação pacífica. E é por isso que eu convoco a todos vocês. Nós não podemos mais ver no Brasil as pessoas de joelhos e com medo de se expressarem. Estamos vendo muitas pessoas perderem as suas redes sem motivo por conta de uma livre manifestação do pensamento. Jornalistas que não têm mais a força para falarem o que pensam. E uma nação acaba quando nós perdemos a nossa liberdade de expressão. É muito importante que essa manifestação seja pacífica com a família brasileira, que a gente permita o direito de ir e vir das pessoas e que nós não tenhamos nenhuma única pauta além dessa pauta que é liberdade de expressão. Então eu peço a vocês, não levem faixas pedindo por intervenção, pois não é o nosso objetivo. A nossa luta é pela liberdade de expressão. Contamos com cada um de vocês, com as suas famílias, com a sua força. E eu digo aqui, não deixem o Brasil só. Se nós perdemos a nossa liberdade, nós perdemos o nosso país. Aguardamos todos vocês. Um abraço a todos. Aí, Serrão, inclusive o Tomé Abduch foi eleito, muito conhecido também pelos movimentos de rua, enfim, ele era líder do movimento nas ruas, eu me lembro muito bem disso, e é extremamente reconhecido aí pelas pessoas que acompanham as redes sociais. O meu ponto para você é o seguinte, ele crava que essa manifestação do dia 15 de novembro não tem que pedir intervenção. Você acha que pode agregar mais pessoas? Saudações, meus amigos e amados haters, tem sim, a gente tem que deixar bem claro, desde o começo, e essa nota das Forças Armadas ajudou bastante. Ela, em seu ponto principal, ela deixa claro que o que as Forças Armadas querem é o mesmo que a maioria que os brasileiros de bem querem. É liberdade, é legitimidade e estabilidade. Essa é a garantia do regime que se espera para a construção da democracia. E as Forças Armadas deixam muito bem claro nesse documento que esse direito à manifestação popular está assegurado não só na Constituição, mas também foi ratificado por lei federal aprovada pelo Parlamento. Então, o Congresso Nacional autoriza o povo a fazer o que está fazendo agora. Por isso, ninguém tem que pregar golpe, ninguém tem que fazer discurso diferente do que seja Estado de Direito. E os militares estão dando recados. E estão dando recados, inclusive, nos bastidores. Vou ler para vocês aqui o ofício número 151A25A2 do Gabinete do Comandante do Exército, do dia 9 de novembro, endereçado ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Nesse documento, o general faz uma crítica direta ao comandante, o ministro da Defesa e o comando do Exército faz uma crítica direta ao senador Omar Aziz do Amazônia. Ele fez um pronunciamento criticando o comandante militar de área da Amazônia
com críticas duras, baixo nível, ataque pessoal, e o Exército diz aqui, nesse texto, que não aceita, não tolera esse tipo de manifestação. Não pede ao Rodrigo Pacheco que tome nenhuma providência, não. Mas avisa, isso é intolerável. Então, quando os militares utilizam a institucionalidade para fazer manifestações, eles estão dizendo que estamos vivos, estamos acompanhando toda a cena nacional. Eles não emitiram comentários sobre as manifestações que as pessoas estão fazendo legitimamente nas portas dos quartéis. Enfim, os militares estão com o Estado de Direito. Então, quem não está com o Estado de Direito não pode participar do Brasil de hoje. Ou seja, está fora da lei. E quem está fora da legalidade tem que ser punido. É isso. O recado que fica nas entrelinhas é esse. Então, população tem que ir lá, continuar mobilizada, continuar se manifestando. Toda mobilização é importante. A lição de Ulisses Guimarães é permanente. Povo na rua, pressionando o político, é que muda a realidade. Piperno, me explica um pouquinho a sua visão sobre a declaração, a nota feita pelas Forças Armadas, e eu quero também uma perspectiva sua sobre essa manifestação de terça-feira. Boa tarde, Paulo. Um abraço aos colegas, à nossa audiência. O papel das Forças Armadas, nesse momento, é bastante ambíguo. Eu não vi, em momento algum, né, desde o dia 30 de outubro, as Forças Armadas manifestando, por exemplo, repulsa ao uso do seu nome, né, das instituições militares, nesses apelos por intervenção. Nesse vídeo que o Tomé gravou, o Tomé faz, inclusive, um pedido, né, para que as pessoas não falem em intervenção. Ele está correto nisso. Porque o sujeito sai de casa para se manifestar, olha, eu discordo do governo, eu acho que o presidente eleito é um incapaz, eu acho que o presidente eleito, não tem condições morais para governar o país, enfim, tudo isso eu acho que está dentro dos limites da liberdade de expressão. O sujeito ter todo o direito de sair de casa para ir manifestar a sua repulsa em relação ao eleito. Olha, eu acho a equipe de transição uma porcaria, acho que o presidente eleito tem falado demais, isso mexe com os mercados, isso tudo está no direito de cada um. O que não está no direito é o sujeito sair de casa para ir pedir, por exemplo, intervenção, o que aconteceu principalmente na semana passada. Então, é muito oportuna essa convocação que o Tomé faz, fazendo exatamente esse alerta, né? Ou seja, não vamos pedir intervenção. Da mesma forma que eu não entendo até agora porque as Forças Armadas não se pronunciaram em relação a isso, do tipo, nós estamos aqui, também somos solidários a todos aqueles manifestantes que queiram exercer as suas liberdades. Somos solidários, até porque a gente não pode fazer mais do que isso. Mas nós somos solidários a todos esses manifestantes que queiram demonstrar a sua insatisfação com os novos eleitos, porque a gente entende aí a discordância, né, de uma camada, de uma parcela importante da população, porém, em momento algum, nós somos solidários a esse mau uso do nome das instituições como amparo, como, por exemplo, uma solução para uma ruptura institucional. Ou seja, nós, enquanto Forças Armadas, nós desaprovamos qualquer tentativa e qualquer manifestação que insinue golpe, que insinue intervenção. Isso não, até porque o nosso papel constitucional não é esse. Então, acho que está faltando isso. Não adianta fazer essa coisa meio errática, olha, então, né, a gente sabe que as pessoas têm o seu direito de se manifestar, mas estão havendo excessos também. Isso é pouco.
Porque quando alguém vai lá e pede golpe, isso não é só uma manifestação de excesso, não. Isso é um convite para que se promova uma ruptura institucional. E isso está errado. E esse é o papel que as Forças Armadas não podem, de forma alguma, apoiarem, coisa que elas não estão fazendo, é verdade. Mas elas também não podem continuar nessa atitude dúbia de, então, tem excesso, mas é direito e tal. Que história é essa de manifestação democrática que pede golpe? Que jabuticaba é essa? Aí não, né, seu Paulo? Constantino, eu vou passar a palavra para você. Se você quiser rebater o Piperno, fica à vontade. Mas eu queria um pouco a tua avaliação sobre essa manifestação de terça-feira, porque eu estou interpretando ela também como uma reorganização de um movimento político, de uma força existente no Brasil que é gigantesca, certo? E que hoje, e eu quero muito uma análise sua nesse sentido, está um pouco órfão, né? Porque o presidente da República, ele está calado já há alguns dias, não se pronuncia, e a pergunta que eu mais, pelo menos, recebo, inclusive quando nós estamos nas ruas, é: e agora? O que fazer? Ou seja, como é que vai ser feita a oposição ao PT? Acho que as pessoas elas querem também compreender isso. Me dá a sua análise, Consta. Bom, Paulo, eu não descarto que tem muita gente ainda na esperança de que o PT não assuma, né? Mas partindo da premissa de que vai assumir e já está levando ao desespero os tucanos que emprestaram sua reputação, né, para passar a imagem de um Lula moderado e responsável, né? Armínio Fraga, Helena Landau, Meirelles, já está todo mundo arrependido, é muito rápido, né? Impressionante. Eu acho que é o seguinte: o presidente Bolsonaro merece muitos créditos por ter despertado, de certa forma, o patriotismo, uma direita de maneira um tanto desorganizada no país. Ele é uma liderança incontestável. Mas isso é muito maior do que ele. E eu já venho fazendo essa análise há muito tempo. Assim como a questão do lavajatismo. O Brasil despertou. Tem o advento das redes sociais, teve a operação bem-sucedida da Lava Jato para combater a corrupção, que depois o império do mal contra-atacou e colocou o seu líder na presidência, né, como alguém eleito, né? Então, esse movimento é muito maior. É o despertar de uma nação. A turma que cansou de brincar do teatro das tesouras, dos tucaninhos fingindo que são de direita e oposição aos petistas, de um sistema podre carcomido, de uma democracia de gabinete que não conta com o povo, de uma mídia, de uma velha imprensa militante corrupta que tenta impor uma hegemonia de esquerda nas narrativas. A turma acordou. Esse movimento é um movimento orgânico, voluntário, descentralizado. Isso é muito importante ficar claro, porque tem gente que fala assim: se o Bolsonaro aceitar o resultado, acabou. Eu vi a mesma coisa aqui com o Trump. A turma falou: não, o Trump. E cadê o Trump? Tá falando um monte de coisa aí, tentando inclusive alfinetar o DeSantis, e o DeSantis está aí, como um governador reeleito com 60% dos votos. Por quê? Porque ele incorporou essa mensagem. O Consta, de uma direita... Só fazer um adendo nessa sua fala, porque o presidente da República, pensando com o teu raciocínio, tá? O presidente da República, ele não aceitou, nem deixou de aceitar, ele está em silêncio. Não, então, mas eu não quis nem... Eu trouxe a questão do Trump aqui por isso, porque muita gente pressionou. Se o Bolsonaro reconhecer, acabou, né, a indignação. Não, isso é a mentalidade dessa turma do sistema, dos monstros do pântano. Porque eles projetam nos outros o que eles são, Paulo. Quais são as manifestações da esquerda? São sempre movidas a mortadela, imposto sindical, com um baderneiro vagabundo contratado, convocado, né? Não tem povo, não tem massa orgânica, voluntária, não tem nada disso. E é sempre violenta. Isso que nós estamos vendo desde o 7 de setembro e tudo, são famílias, são pessoas patriotas, cidadãos, trabalhadores. Não é gado, não é bolsonarista. São cidadãos, patriotas, cansaram da palhaçada. Não vão aceitar viver em Alexandria. Não vão aceitar. Eles não estão gostando dessa brincadeira. Então, as Forças Armadas estão atentas ao povo brasileiro e com muita parcimônia, cautela, prudência, mas atenta, não são golpistas nas ruas, são pessoas desesperadas dizendo o seguinte: tudo cheira a fraude nesse processo eleitoral opaco, tudo cheira.
O cara que organizou tudo isso e diz que o assunto já se encerrou há semanas é o cara que trabalhava para o Alckmin, que persegue bolsonaristas, que censura todo mundo, que abre inquérito de ofício, que prende jornalista e prende deputado com imunidade parlamentar e que protege o Lula, que diz não podem falar do Lula, não pode falar mal, o jornal Centenário não pode dizer que o Lula era companheiro do Daniel Ortega, foi censurado por isso. Então as pessoas estão atentas, as pessoas estão vendo o que está acontecendo com o Brasil. E a última esperança são as Forças Armadas nesse aspecto. Claro, muito antes disso, aí já houve muita pressão, o Congresso deveria ter agido, o Rodrigo Pacheco é um pusilânime, é um covarde, é um cúmplice, que vai para a lata do lixo da história, que já foi, né? A gente viu quando ele foi votar a reação carinhosa dos mineiros. Então, todos esses que estão compactuando com esse sistema podre, eles vão ser lembrados. Esses tucanos que eu mencionei, eles vão ser lembrados. Porque todos eles lularam. E não adianta agora virar e falar boa sorte, mercado. O Lula está se afastando da responsabilidade com esses nomes. Não vai enganar ninguém esse discurso. Ninguém. Armínio Fraga, Meirelles, Helena Landau, Amoedo, são todos petistas. Petistas. Lulistas. Lularam. Fizeram um L. Não dá para fugir. Não dá para fingir que não fez. Então a população está atenta, não obedece a Bolsonaro, não é gado de ninguém, e as Forças Armadas não são golpistas, tampouco bolsonaristas. É porque essa narrativa vem de uma imprensa militante lulista. São cidadãos patriotas preocupados com o futuro da nação e com a constitucionalidade do país, que vem sendo rasgada e já houve uma ruptura faz tempo por meio do ativismo criminoso de ministros como Alexandre de Moraes. Piper, não vou passar a palavra para você, mas antes, Serrão, eu só queria inserir um pouco mais da tua análise a respeito dessa nota das Forças Armadas, porque eu, pelo menos, interpretei dois recados muito claros. Um para o Judiciário, né, dizendo que estarão atentos, enfim, foi um recado muito claro ao Poder Judiciário, e o outro também foi a condenação dessas manifestações que pedem algum tipo de intervenção. Então, o posicionamento das Forças Armadas foi um pouco dúbio, ou não? Olha, exatamente não. Permitam aqui discordar totalmente do meu amigo Marechal Piperno. Ele fez uma análise muito boa, que as Forças Armadas podiam até ter uma declaração mais contundente sobre essa questão. Mas a experiência histórica mostra que a prudência, o mais recomendável nessas situações extremas, é exatamente seguir o conselho de Machado de Assis. O imortal Machado de Assis uma vez falou: há coisas que melhor se dizem calando. Então, a Força Armada nem se calou, mas ela foi equilibrada em sua declaração. Ela deixou muito claro que o problema não é possível aceitar desrespeito à legalidade. Não é possível aceitar nenhuma pregação que fuja do Estado de Direito. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto fundamental, e esse foi o recado para o Judiciário, para a cúpula do Judiciário, mais diretamente impossível ao ministro Alexandre de Moraes, ao Tribunal Superior Eleitoral e ao próprio Supremo Tribunal Federal. É preciso que o Judiciário mantenha o cumprimento da lei. Só que isso não está acontecendo no Brasil. Todo mundo está vendo isso e, por isso, preponderantemente por isso, as pessoas estão na rua reclamando. Tem uma parte ali que vai para reclamar da vitória do Lula? Tem uma parte ali que, de repente, quer uma intervenção militar milagrosa, que não vai acontecer, não está prevista, não pode acontecer? Tem, mas a maioria esmagadora, o grande consenso tem algo de errado acontecendo com a nossa institucionalidade. O Poder Judiciário, cujo papel principal é praticar justiça, não está fazendo isso. Pelo contrário, tem dado aí provas de que é possível praticar injustiças, inclusive usando a interpretação legal para isso. Isso é legal? Não é legal. Isso é legítimo? Não é legítimo. Isso é constitucional? Não é. Então, isso as pessoas perceberam e as Forças Armadas deixaram claro nessa declaração que elas estão em sintonia
com a legalidade, com as pessoas que estão defendendo a legalidade. Só isso e nada mais. Os militares não têm que sair falando nada. Toda vez que o militar fala além do que deve, dá M no Brasil. Piperno, eu sei que você vai responder o Constantino, mas eu queria que você pudesse inserir também no seu comentário uma perspectiva de tempo mesmo, porque Lula foi presidente e assumiu a presidência da República em 2003. Se a gente analisar os dois Brasis, o de agora com o de 2003, são dois países absolutamente diferentes. E tem um detalhe importante da gente inserir aqui. A tecnologia, né? Em 2003 nós não tínhamos a repercussão de informações que nós temos hoje na palma da mão. Como é que você enxerga isso? Claro, você tem toda a razão. Isso faz toda a diferença. As ideias, principalmente, elas se propagam, enfim, velocidade infinitamente maior, até inclusive a capacidade de mobilização de pessoas, de apoiadores e de, enfim, descontentes. Então é claro que isso muda muito, não só aqui, mas isso muda no mundo todo. Aliás, não fosse esse poder de mobilização, por exemplo, não teria ocorrido o 6 de janeiro no Capitólio. Isso também aconteceu e, para isso, as redes sociais contribuíram bastante. Agora, veja, eu só vou discordar do Serrão numa coisa. O Serrão usou a palavra consenso. É tudo que não existe agora, nem entre os manifestantes. Primeiro que você tem 60 milhões e 300 mil pessoas que fizeram uma opção diferente. Foi a opção vencedora. Então, me parece que o direito dessas pessoas também tem que ser respeitado. Em relação aos outros 58 milhões e pouco, é claro que há grupos que se distinguem um do outro. Tem gente que aceitou o resultado, tem gente que protesta democraticamente, eu disse isso há pouco, e aí tem todo o direito, repito, tem todo o direito de dizer, eu discordo do presidente eleito, ele é safado, ele é isso, ele não tem condições morais, ou então ele é um incompetente, um analfabeto, ou vai trazer gente do passado. Enfim, você tem toda uma gama de argumentos para poder contestar, para poder criticar o eleito. Mas isso está dentro das regras do jogo. O que não está dentro das regras do jogo é uma parte, né? Um bando sair à rua e falar, tem que derrubar, tem que usar militar para isso. Por exemplo, o que não está dentro das regras do jogo, e eu reconheço, eu vi muitas manifestações pacíficas, e aliás, inclusive eu tenho um outro trabalho e passei 2 vezes ao lado de uma dessas manifestações aqui na região do Ibirapuera, a mais ou menos 2 quilômetros aqui da Jovem Pan, para quem não mora em São Paulo, e eu vi pessoas pacificamente reclamando. Vi lá uma faixa ou outra, um cartaz ou outro de intervenção e tal, né? Mas ninguém, por exemplo, utilizando-se de atos de força. Agora, eu também vi gente invadindo um ônibus, vi vários vídeos, né? De pessoas que mandaram de diversos pontos do país, pessoas invadindo o ônibus para agredir estudantes que fizeram L. Eu vi, por exemplo, casas de comerciantes marcadas e tal, porque, olha, esse comerciante apoiou fulano de tal, então vamos lá boicotar. O comerciante, até onde eu sei, ele não pediu para a casa dele ser marcada. Eu vi pessoas sendo agredidas na rua, em estabelecimentos comerciais, gente entrando em restaurante, até mesmo para hostilizar ministro do Supremo, como se alguém tivesse direito a isso. Então a gente tem visto de tudo. A gente tem visto, repito, pessoas se manifestando pacificamente, de forma ordeira, e pessoas que deixam a ordem um pouco de lado. Posso fazer um complemento nessa sua fala, nesse seu raciocínio? Claro. Você diferenciou justamente as pessoas, mas eu acho que todas essas que votaram contra o Lula têm algo em comum. O antipetismo enraizado na sociedade. Mas é claro, certo? Que tem, mas isso, Paulo, e qual é o problema disso? Quer dizer, tem uma outra parte que pensa diferente, e vai ser assim sempre. O que vai mudar é o tamanho desse grupo. Ora vai ser maior, ora vai ser menor. E em 2018 ele foi maior, agora ele foi um pouco menor. E há muita gente, há tucanos. Eu não vou cair nessa falácia, essa coisa idiota, dizer que Amoedo, Helena Landau e tal, essa turma virou petista, ou virou comunista, ou sei lá o quê. Essas pessoas, elas não votaram aí no presidente Lula porque gostam do presidente Lula, porque concordam com as suas ideias. Elas votaram também porque elas abominam o outro lado. Isso, ódio ao Bolsonaro. Da mesma forma que tem gente que votou no Bolsonaro porque abomina o Lula. Isso faz parte do jogo político, é assim.
E não é porque o Lula está falando algumas coisas que provavelmente descontentem esse grupo que eles vão passar a apoiar o Bolsonaro amanhã. Não se trata disso, é mais profundo. É uma ruptura um pouco mais profunda. Agora, por mais que essas ideias, que esses grupos sejam antagônicos e conflitantes, o que a gente não pode, de forma alguma, admitir é que se coloque a segurança institucional em risco, porque esse é um bem muito maior. Muito bem. Constantino, eu vi que você me pediu a palavra. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado pela sua gigantesca audiência em todo o Brasil. São 5h30 da tarde. Consta, vamos lá, por favor, porque eu acho interessante a gente debater isso. Para onde vai o antipetismo, né? Depois dessa situação, essa indignação toda, ela vai culminar no quê? Paulo, isso é uma boa questão, mas antes do antipetismo, o denominador comum dessas pessoas que há sim um consenso, não há consenso sobre como reagir, que é a sua pergunta, é verdade, mas há um consenso de que já houve uma ruptura institucional no país. Isso é que o cinismo pipérnico ignora. Então, o que o Piperno está defendendo é muito análogo ao que a esquerda fala em relação aos cristãos, que é assim, não, é liberdade religiosa, você pode ser cristão desde que você fique rezando num quartinho fechado. Se você sair do quarto e trouxer as suas crenças religiosas para debate público e político sobre aborto, por exemplo, não, aí o Estado é laico, que eles confundem com o Estado antirreligioso, mais especificamente anticristão, porque religião de Ubanda e tudo pode. Então, é um grau de cinismo ímpar. O que o Piperno está dizendo aqui com todas as letras não, é perfeitamente do jogo, o jus esperneandi. Vocês querem chorar, vocês querem gritar pacificamente? Pode, é democrático. Só não pode contestar que as regras do jogo já foram quebradas faz tempo. Mas é isso que as pessoas estão contestando. Elas estão dizendo o seguinte, eu não aceitei esse jogo porque ele foi sujo. Eles estão perguntando o seguinte, numa democracia e num processo com imparcialidade e lisura, pode ter censura? Pode ter prisão arbitrária? Pode ter ministro do Supremo, com base em artigo de regimento interno, virar polícia? Estado policialesco, imperador? Pode? Onde é que nas regras do jogo consta isso? Não mostra. Porque não é regra do jogo, é regra da cabeça do Alexandre. Pode esse grau de ativismo e partidarismo desses ministros que deixam o Lula chegar lá e dar tapinha no rosto deles e com Bolsonaro entregavam uma Constituição, que era o último exemplar, a gente sabe disso hoje, que eles perderam e nunca mais resgataram? Pô, isso é regra do jogo? Pode não ter contagem pública de voto, né, Constantino? Pode não ter contagem pública de voto? Pode. Vou chegar lá, Serrão. É da regra do jogo a soltura do Lula numa reinterpretação de prisão em segunda instância pela quarta vez, terceira vez em uma década, e depois torná-lo elegível com base num malabarismo patético. Anos e anos descobriu-se que o CEP estava equivocado. Considera-se um juiz suspeito, não pune o juiz, e outros 9 juízes e desembargadores não são suspeitos, mas atestaram a decisão desse juiz? Isso é regra do jogo? Ou isso é republiqueta, Estado policialesco, Alexandria e mundo pipérnico? Então, o que as pessoas estão na rua questionando não é eu não gosto do Lula, aí o Piperno bonzinho diz tudo bem, você pode ir pra rua dizer que não gosta do Lula. Não, palhacinho. O que as pessoas estão indo pra rua dizer é Piperno é um dissimulado e as regras do jogo já foram quebradas e eu não sou palhaço. E eu não tô achando graça de ser tratado como palhaço de circo. E nós não vamos deixar vocês levarem no grito dessa maneira. E as Forças Armadas estão atentas a isso, porque elas também não são pipérnicas. Então, o processo todo opaco, sem transparência, que inviabilizou uma investigação por parte dos militares, que não concedeu o direito de teste dinâmico, de acesso ao código-fonte de 17 milhões de linhas, falaram, entra aqui com um lápis e um papel. E sai rápido, e análises estáticas. Isso é palhaçada. Então, veja, o povo está nas ruas para rir de um discurso falso, hipócrita, canalha, de que as instituições brasileiras estão funcionando perfeitamente e dentro das regras do jogo imparciais, o Lula ganhou. Ah, eu não gosto do Lula e eu vou lá protestar. Não é disso que se trata e ninguém aqui é palhaço.
Para vocês que nos acompanham aqui na Jovem Pan, são 5 horas e 34 minutos. Sejam muito bem-vindos, você que chegou agora. A gente está repercutindo um pouco as manifestações de terça-feira que vem. Sim, manifestações que acontecerão em todo o Brasil no dia da proclamação da República. Piperno, você me pediu a palavra? Bom, primeiro que a gente acabou de assistir mais um monólogo inescrupuloso de um cínico golpista antínico, né? Então é muito fácil. Ele só falta agora pedir com todas as letras: queremos golpe, né? Porque, vejam bem, eu fico até pensando em relação à capacidade política do presidente Bolsonaro, que primeiro ele é o primeiro governante da história em 100 anos, primeiro presidente da história em 100 anos que tentou voltar ao cargo e perdeu. E veja, ele perdeu para um outro político que ficou preso de forma bastante discutível por 580 dias. Até porque já tiraram esse político do jogo em 2018. Mas voltou, depois de ficar preso 580 dias, Bolsonaro conseguiu perder para esse cara. É um negócio absurdo, né? Agora, é óbvio que a parte da população brasileira que foi enganada em 2018, ela não caiu de novo nessa chorumela, nessa ladainha e nesses contos cínicos e inescrupulosos de golpistas aí que fazem esse papel bastante golpista constrangedor aí, de chapa branca. Você é um golpista com todas as letras. Eu quero voto. Você é golpista. Você só falta pôr na testa. Eu defendo o golpe. Sem adjetivações, por favor. Vamos elevar o nível do debate, até por favor. Eu também fui tema de muitas adjetivações antes aqui. Bom, mas de qualquer forma também, se eu jogar abaixo, eu não vou, claro, descer esse esgoto. O que eu quero dizer aí é o seguinte: fazer manifestação é do jogo, é lícito. Pedir golpe é coisa de jagunço político. E pedir VAR? Coisa de jagunço político. Isso é coisa de serrão. Isso é coisa de serrão, inclusive. Até porque você deu uma outra informação errada sobre os códigos-fontes, tiveram acesso e estava lá à disposição. Lembra que antes do primeiro turno deixaram à disposição de todo mundo. Eu acho que você não leu, inclusive. Eu acho que você não leu o relatório do Ministério da Defesa. Ah, mas aí que está o negócio. Eles não foram lá buscar o prazo, lembra disso? Estava lá à disposição, é só a gente checar nos Googles da vida. Tenta reler o relatório. Agora, tem uma coisa, hein? Esse relatório da defesa é outra peça constrangedora. Aliás, me sugere muito mais a preocupação, a defesa com 6 mil empregos de militares que estão lotados no atual governo do que qualquer outra coisa. Meu Deus, está chamando os militares de... Vamos lá, Constantino. Meu Deus, não é a turma do PT que está querendo carguinho, não. São os militares. 6 mil empregos. 6 mil empregos. Serrão, a gente está discutindo muita indignação por aqui, por parte das pessoas que contestam essa eleição. O meu ponto para você é muito simples. Qual que é o caminho? O caminho agora é inevitável, é o aprimoramento institucional. Isso só vai acontecer se houver pressão popular. Não espere que esse parlamento que está melhor um pouquinho, esse parlamento que foi eleito agora, mas não espere que ele vá fazer nenhuma transformação necessária para o Brasil se não houver uma clara pressão sobre o que realmente nós queremos. Um ponto que é fundamental, isso para mim é o ponto inicial. Nós estamos tendo toda essa discussão exatamente porque nós não tivemos a eleição dentro da regra que a Constituição preceitua, que o regime democrático, se você quer chamar assim, preceitua, dentro do que o Estado de Direito preceitua. Voto é coisa muito séria, voto não é byte, a questão não é de informática, e nós estamos caindo na armadilha de debater a informática. Os militares, caíram nessa esparrela. A questão é jurídica, o Brasil tem que ter contagem pública de voto. Então, mesmo que você mantenha o moderno sistema eletrônico de votação, ele tem que permitir a impressão do voto para conferência 100% pública, contagem pública na própria sessão eleitoral. Se isso tivesse acontecido, a gente não estaria aqui discutindo, perdendo tempo com essa discussão. Nós estamos perdendo tempo com essa discussão, as pessoas estão na rua lá se esgoelando
lutando por isso e por mais coisa. Mas a essência da confusão foi toda gerada porque nós já erramos lá atrás. Entramos numa eleição com a regra do jogo indevida, incorreta, fora da norma democrática. Esse que é o ponto que tem que ser debatido. Então, o próximo Congresso agora tem que garantir que nós vamos aprovar a contagem pública de voto. A partir do momento em que você garante o máximo de lisura no processo eleitoral, o máximo de segurança desse processo, fica claro que você tem que seguir apenas o resultado que foi dado, que foi apresentado. Agora, se você tem dúvida sobre o resultado, aí complica o jogo, aí não dá para ter nenhum Estado de Direito. Esse é o dilema brasileiro do momento. Constantino, eu quero te ouvir um pouco mais sobre essa questão do caminho que eu perguntei para o Serrão, porque essa é uma dúvida de muitos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News, né? Qual que é o caminho hoje para se fazer uma oposição? Ninguém sabe, Paulo, é a dúvida de todo mundo, né? Existe um sentimento de revolta, de indignação disseminado. Aquela sensação de que o jogo foi roubado, né? De que o gol foi de mão e não tem VAR. Então, essa sensação, tudo que a gente for discutir para a próxima legislatura, para mim já é um passo além. Tem muito brasileiro que não jogou a toalha e não desistiu ainda da tentativa de algum tipo de VAR em relação a esse resultado, que eles consideram ilegítimo, fora todo o resto. Eu estou discutindo aqui a possibilidade de fraude, mas o resto já é ponto pacífico. A militância do TSE, o partidarismo do Alexandre de Moraes, a censura que foi imposta, tudo isso já aconteceu. Protegeram o Lula. Não podia. Eu vou dar um exemplo. Lula subiu todo orgulhoso às favelas dominadas pelo Comando Vermelho. Botou o boné com o CPX que o Comando Vermelho usa no peito das vítimas ou nos fuzis que atira na polícia. E a campanha do Bolsonaro foi usar a imagem. E o Alexandre de Moraes disse, não pode. Mas o Lula ostentou o boné todo feliz. Então, isso foi um exemplo, a pontinha do iceberg. Nós tivemos uma campanha eleitoral para lá de manipulada. E as pessoas estão incomodadas, estão querendo ainda discutir essa eleição e esse resultado. E não a próxima legislatura. Isso é golpismo só na cabeça oca pipérnica. Golpismo é o que fizeram. Golpismo é o que fizeram. E eu nunca vou chamar as Forças Armadas de golpistas. Elas estão aí para defender a liberdade e a pátria. Ô, Consta, mas você vê... O histórico delas é esse. Você vê efetividade nisso? Eu entendo a indignação, nós estamos aqui discutindo indignação, mas nós estamos hoje no dia 11 de novembro, o governo de transição está acontecendo, muito provavelmente nós teremos uma posse, poderemos ter até um certo tumulto nesse dia 1º de janeiro, a gente vai obviamente acompanhar e torcer pelo melhor, mas o meu ponto é sobre efetividade. Isso realmente vai adiantar? Paulo, eu me pego pensando o seguinte... imagina como é que era o clima em 1700 e pouco nos Estados Unidos. A turma começando a ficar revoltada com abuso de poder da coroa, impostos indevidos, a representação ausente, e de repente alguns caras começaram a falar, olha, isso não está certo. Aí veio um deles lá chamado Thomas Paine, escreveu um panfletinho bem enfático, que inflamou os ânimos, né, dizendo, cadê a nossa liberdade? E aí um sujeito, George Washington, proprietário de terra e tudo, falou assim, não está certo. Começaram a se unir, Paulo, e lutaram pela liberdade. Porque, cá entre nós, liberdade não é uma licença alexandrina. Liberdade não é uma licença de Alexandrina. Só fazer um apontamento nessa sua fala, você citou líderes. Essas pessoas estão indo para as ruas sozinhas. Há uma diferença, né? Não, há uma diferença, mas o povo estava junto também, né? Era um debate que tinha. O Thomas Paine, eu mencionei, o panfleto dele incendiou o país. Foi a coisa mais lida na época. 500 e tantos mil exemplares numa época que não tinha rede social, nada disso. Então, assim, o debate está acontecendo e o Alexandre de Moraes está tentando interditar, censurando todo mundo, ameaçando todo mundo, mandando multar quem está na rua, não sei o quê. O cara está desesperado, dobrando a aposta. Só que, para mim, liberdade não é uma licença do senhor Alexandre. E se o Brasil vai caminhar por essa trajetória sombria, onde não existe mais Constituição e sim a cabeça do Alexandre, de novo, o que o povo vai fazer, Paulo? Essa é a dúvida que fica no ar.
Eu só não vou chamar de golpista quem está percebendo tudo que está acontecendo e, de forma desesperada, clamando por respeito à Constituição e por liberdade. Isso eu não vou chamar. Eu vou chamar de golpista quem censura. Isso sim. Quem cancela e suspende contas de quem está fazendo perguntas sobre o processo eleitoral, esse é um golpista. Esse é um golpista. Isso é golpe. Golpe é liberdade de expressão, golpe é democracia. Agora, quem está na rua falando, não, eu não vou aceitar passivamente entregar o poder para esse safado dessa forma. Isso não é golpista, isso é brasileiro decente, patriótico e heróico. Piperno, você quer falar? É claro. Bom, primeiro que, diante dessa nova manifestação do cangaço político, não custa lembrar também de muitas coisas que foram embargadas, que foram proibidas na campanha, vindas do outro lado. Aliás, teve um dia que eu citei aqui mais de 30 contas, a história do vídeo lá das venezuelanas, obra de cineasta, enfim, mas isso passou. Eu quero dizer, por exemplo, é que eu não vejo nenhuma manifestação hoje, por exemplo, do lado bolsonarista, nenhuma manifestação, por exemplo, de repulsa em relação a uma ideia do senador Eduardo Gomes, lá do Tocantins, o líder da bancada bolsonarista no Senado, que está recolhendo assinaturas aí para tentar instituir a figura do senador vitalício. Olha só que maravilha, para tornar todos os ex-presidentes senadores vitalícios. E aí, nossa, que coincidência, já começaria pelo Bolsonaro, incluindo Sarney, Dilma, Fernando Henrique. Poderia ter apoio do Lula e da equipe de transição esse projeto, hein? Poderia, tem muita gente que gente defendendo isso. Mas olha só como começa. E, obviamente, muita gente também ligada à oposição considera isso uma coisa abjeta. Né? Finalmente teríamos Dilma, Piperno, senadora. Abjeta. Pois é, Dilma e Bolsonaro, olha que coisa maravilhosa. Bolsonaro teria, então, seria quase que inalcançável pela lei, porque dizem que há também essa preocupação. Agora, então, Paulo, veja, a gente tem sim que rediscutir, o próximo governo tem a obrigação também de voltar a discutir o papel das Forças Armadas. Eu acho que é muito provável que o Ministério da Defesa volte a ter um civil, até porque está bem, muito, assim, é uma obra de fantasia, é uma ficção a gente, por exemplo, dizer exatamente falar algo sobre a suposta tradição democrática das Forças Armadas do Brasil. A história não conta bem isso. E, aliás, foram muitos os momentos da vida política do Brasil na qual elas tiveram intervenções nefastas. Eu já falei aqui, inclusive, da ditadura do Getúlio, para não dizer 64, o que acabou dando origem aí ao AI-5, né? Aquela célebre declaração de que o exército é um vale-a-culto de torturadores e tal. Então, veja, também não é consenso que elas tenham exercido um papel democrático desde sempre. E é bom que elas não voltem a cair em tentação. Chama o VAR, Serrão. Eu vou chamar o VAR aqui, porque quem está torturando psicologicamente a população brasileira é quem pratica censura. A censura é uma forma de tortura psicológica, quando você inibe a liberdade de expressão de alguém claramente garantida na Constituição. Isso é crime hediondo do ponto de vista da questão humana. Então, isso estamos vendo acontecer no Brasil. Agora, tem a reação. A novidade da primavera brasileira é exatamente que a maioria das pessoas resolveu entender que isso não é correto, isso não é legal, isso não é legítimo. Então, elas saem para as ruas para se manifestar. A primavera brasileira tem um componente completamente diferente. Foi uma consciência que se construiu e que ela já vinha antes da própria eleição, antes do próprio resultado eleitoral. O resultado eleitoral foi adverso a esse grupo, foi contra esse grupo com a vitória de Lula na urna eletrônica. Então, isso gerou aí a reação mais imediata. Mas essa reação já vinha se manifestando lá atrás. Já é um processo que vem desde 2013. Ele mistura, sim, o antipetismo, mas ele se mistura com a repulsa à corrupção e, bem recentemente, a repulsa contra o ataque à liberdade individual. Isso é ditadura. O Brasil está vivendo há muito tempo rupturas institucionais, em sequência. Se você pegar isso para analisar com
seriedade e equilíbrio, as rupturas vêm em sequência. E aí, a grande questão: como você chama o VAR para isso? Quem é que vai te proteger dessa ruptura, se essa ruptura tem sido praticada por decisões do próprio Poder Judiciário, que é quem deveria impedir que isso acontecesse? Então, esse é o paradoxo brasileiro. É isso que nós temos que indagar e encontrar uma solução. E a solução tem que ser política. Por isso que esse Congresso Nacional tem que tomar vergonha na cara e assumir o papel de política, de protagonismo. O Senado brasileiro está sendo vergonhoso. Imagina criar a figura do senador vitalício. Para com isso. Isso é uma ideia totalmente fora do lugar, absurda. O Senado é o representante dos estados. Esses caras que foram ex-presidentes não representam estado nenhum. Isso é uma ideia burra, velha, que estão tentando copiar uma fórmula de constituições passadas. A de 45 previa isso, por exemplo. Então é hora de abandonar a ideia burra e seguir na defesa das ideias corretas. É liberdade, legalidade com estabilidade, que se a gente não tiver isso, acaba o Brasil. Aqui, Constant, por favor. O Serrão admitiu que já houve um golpe, uma ruptura. A minha pergunta, na verdade, era até para o Piperno. E antes da pergunta, um elogio, né? O Piperno sempre criticou aqui a ditadura venezuelana, essa que apoia Lula e Lula apoia essa ditadura. Então, por coerência, a pergunta que eu faria é: o que o Piperno acha que resta ao povo venezuelano fazer? Jogar em que campo? Claro, no Congresso? Isso, ô Constantino, eu respondo muito fácil isso. Povo venezuelano, povo cubano, a turma lá da Hungria, todo mundo que vive em um estado ditatorial tem o direito de reagir contra a tirania do Estado. Do Estado. Muito bem. Serrão, você quer complementar ou podemos seguir para o governo? Não, esse é o caminho, é legalidade. A gente tem que lutar por isso. Se a gente ficar parado, vai tomar pau, já está tomando pau.